E aí, pessoal? Beleza. Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida de uma figura, como eu posso dizer, icônica, né? Evelyn Hugo, uma estrela de Hollywood. Mas será que a gente conhece a Evelyn por trás dos holofotes? Essa é a nossa missão hoje, desvendar os mistérios da vida dela, usando como guia o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Sete maridos. Só por aí já dá pra imaginar que a vida dela foi, no mínimo, agitada. Com certeza. E cada casamento dela, hein, revela um pouquinho de quem ela era. Começando pelo primeiro, com Arne Dias, lá no comecinho da carreira dela. Ele ainda era só Evelyn Dias tentando escapar da pobreza. Casamento relâmpago. Quase uma fuga, né? Ah, Me parece que a Evelyn, desde cedo, já sabia o que queria, né? Estava disposta a tudo pra conseguir. sem dúvida. Ela entendia as regras de Hollywood, sabia que a beleza abria portas, mas será que essa ambição toda teve um preço? O que ela teve que sacrificar ao longo do caminho? Uma pergunta que a gente vai com certeza se fazer durante todo esse mergulho. E falando em sacrificar, o segundo casamento dela, com Don Nadler, mostra um lado bem sombrio da história, né? Um relacionamento abusivo. Isso nos lembra que a violência doméstica, infelizmente, pode acontecer com qualquer um, independente de fama ou dinheiro. Imagina o peso que isso teve para Evelyn, ainda mais numa época em que esse assunto era tabu. É de cortar o coração. E ela teve que lidar com tudo isso enquanto construía a carreira. Logo depois, ela se casa com Mick Riva, um astro da música super famoso. Um casamento completamente diferente do anterior, cheio de festas e escândalos. Total. E aí, será que esse casamento foi uma forma de se rebelar? Mostrar pro mundo que ela estava no controle? Ou será que ela ainda buscava validação através da fama do marido? Essa dualidade da Evelyn é incrível. Ela sempre buscando algo: poder, controle, amor. E aí chegamos ao quarto marido, Rex North, um galã de Hollywood, num casamento que era só fachada. Pois é, e essa fachada escondia um segredo bombástico. O amor dela pela Celia St. James, outra atriz. Imagina o risco que ela corria ao se envolver com uma mulher naquela época. Era um perigo enorme. Elas podiam perder tudo. Mas, ao mesmo tempo, que demonstração de coragem, né? Enfrentar tudo e todos por amor. Que história! E aí a gente se pergunta: será que, para proteger a carreira, a Evelyn abriu mão da própria felicidade? Sacrificou o amor pela ambição? Ou será que ela encontrou uma maneira de equilibrar os dois? Logo depois, ela se casa com Harry Cameron, um amigo gay, e adota Connor. Uma família, digamos, moderna para a época, vivendo sob o mesmo teto, mas escondendo a verdade. E essa decisão levanta tantas questões, né? Quais as motivações da Evelyn? Ela queria ser mãe de verdade? Ou era só mais uma estratégia para despistar a mídia? E o Harry, qual o papel dele em tudo isso? Que tipo de sacrifícios ele fez? De volta ao nosso mergulho na vida da Evelyn Hugo. Na primeira parte, a gente viu como a ambição dela, a busca por liberdade, mudaram as decisões, os casamentos e, claro, aquele amor secreto que desafiou todas as normas da época. É verdade. E agora, com a Evelyn casada com Harry, construindo uma família tradicional, pelo menos na aparência, fica a pergunta. E a Célia? Como ela lidou com essa situação? Ver a mulher que amava casada com outro, mesmo que fosse fachada. Nossa, imagina a Célia vivendo à sombra desse casamento, tendo que esconder seus sentimentos enquanto a Evelyn realizava o sonho de ser mãe. Será que ela colocou a maternidade acima do amor? Ou será que achava que estava protegendo a Célia, mantendo as aparências? E não podemos esquecer do Harry nessa história toda, né? Um homem gay topando um casamento de fachada pra ajudar a amiga. Que amizade forte, hein? Que tipo de sacrifício ele teve que fazer pra sustentar essa farsa? Eu vou lembrar que naquela época seguir em Hollywood era um risco enorme e estava colocando a carreira em jogo para ajudar a Evelyn e a filha, a Connor. Como ela se encaixa nessa dinâmica familiar tão, digamos, peculiar? Duas mães e um pai. Todos unidos por amor e amizade, mas também por segredos e mentiras. Que loucura! Essa família moderna desafiou todos os padrões da época, né? Mas será que essa fachada de felicidade era sustentável? Será que a Evelyn conseguia conciliar tudo? A maternidade, a carreira e o amor pela cena? E é aí que as coisas se complicam, porque a tragédia acontece. O Harry morre num acidente de carro, deixando a Evelyn sozinha, devastada, com a pequena Connor. Imagina a dor, a culpa. E como se reerguer depois de uma perda dessas? O livro mostra a Evelyn se jogando do trabalho, buscando refúgio nas filmagens. E é nesse momento que ela conhece o Max Jarre, um diretor francês, que a convida para um papel bem ousado. E esse encontro com o Max marca o início do sexto casamento. Um casamento que a leva para a França, longe de Hollywood, longe dos fantasmas do passado. Será que essa mudança radical foi uma tentativa de recomeçar, de se libertar? Ou será que ela estava fugindo da dor, buscando um novo amor para preencher o vazio? O relacionamento com Max é intenso, mas passageiro. E logo a Evelyn está de volta a Hollywood, pronta para mais um capítulo. E esse capítulo final nos leva ao sétimo e último marido, Robert Jameson. Um casamento misterioso, longe dos holofotes, que durou até o fim da vida dele. O que será que a Evelyn encontrou nesse relacionamento? Paz. Estabilidade. Ou mais uma jogada estratégica para proteger seus segredos? E você que está acompanhando a gente, o que acha? Qual a sua interpretação para esse último casamento?
A Evelyn Hugo é um enigma. Uma personagem complexa, fascinante, que nos deixa com mais perguntas do que respostas. E é isso que torna a história dela tão cativante. Ela nos mostra que a vida é feita de escolhas, de acertos e erros, de alegrias e tristezas. E que o importante é encontrar a nossa própria verdade, o nosso próprio caminho. Mas ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai analisar o legado da Evelyn, o impacto da história dela na cultura pop e o que a gente pode aprender com as suas escolhas. Não perca! Chegamos à parte final do nosso mergulho na vida de Evelyn Hugo. A gente viu a trajetória dela desde o começo, lá em Hell's Kitchen, até o auge em Hollywood. 7 casamentos, amores, perdas, uma busca constante por liberdade. É verdade. E agora a pergunta que fica é: qual o legado da Evelyn Hugo? O que fica depois que as cortinas se fecham? Que marca ela deixou no mundo? Bom, acho que em primeiro lugar a Evelyn nos ensina sobre a força da reinvenção. Ela nunca se acomodou, sempre buscou novos desafios, novas formas de se expressar. Como atriz, como mulher, como ser humano, ela rompeu barreiras, desafiou expectativas, mostrou que a gente pode trilhar nosso próprio caminho. E essa busca por autenticidade, por ser dona da própria história, isso é muito forte, né? Principalmente hoje em dia, com tanta pressão para ser de um jeito só, para seguir um roteiro pronto. Totalmente. A Evelyn nos inspira a questionar as normas, a buscar nossa voz, a lutar pelo que a gente acredita, mesmo que seja difícil, que vai contra a maré. E essa mensagem de empoderamento, de coragem para ser quem você é ainda mais poderosa quando a gente pensa na época em que ela viveu. As mulheres, principalmente em Hollywood, eram muito limitadas. Exatamente. E a Evelyn, com a personalidade forte dela, a ambição, a recusa em se curvar às regras, ela virou um símbolo de resistência. Um exemplo para todas as mulheres que queriam quebrar as regras do jogo. Ela mostrou que dá para ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, ambiciosa e apaixonada, bem-sucedida e autêntica. Sem dúvida. E além da mensagem de empoderamento, tem a questão da representatividade, né? Uma mulher latina, quebrando barreiras em Hollywood, enfrentando preconceitos. A história dela inspira quem se sente marginalizado, invisível. E essa representatividade vai além da questão étnica. Engloba a comunidade LGBTQ+ também. Ao viver um amor proibido a Sally, a Evelyn desafia tabu, abriu o caminho para uma maior aceitação da diversidade. Total. E naquela época era um ato de muita coragem. Se expor, lutar pelo amor. Ela plantou uma semente que, com o tempo, floresceu no movimento por igualdade e respeito. Olhando para trás, para tudo que a Evelyn viveu, os altos e baixos, os acertos e erros, o que fica pra gente? Que lições a gente tira dessa história? Acho que a Evelyn nos ensina que a vida não é linear, não tem um roteiro pronto. É uma jornada cheia de surpresas, de desafios, de escolhas difíceis. E que, mesmo com dificuldades, a gente tem que ter coragem para seguir em frente, para buscar felicidade, para amar e ser amado, para deixar nossa marca no mundo. E a marca da Evelyn Hugo é inegável, né? A história dela foi além do cinema, inspirou livros, debates, reflexões, tocou a vida de muita gente. E você que acompanhou a gente nesse mergulho, o que leva dessa experiência? Que perguntas ficam? A gente espera que esse mergulho tenha te inspirado, te provocado e, principalmente, que tenha despertado a curiosidade em você, a vontade de conhecer mais, de desvendar os mistérios da vida. Afinal, como a própria Evelyn nos ensinou, a vida é uma aventura e cada história um universo a ser explorado. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho na vida de Evelyn Hugo. Esperamos que você tenha gostado da jornada e que leve as lições, as reflexões e, quem sabe, um pouco do glamour dessa estrela que, mesmo depois do fim, continua brilhando. Valeu, pessoal!